Bom, quero convidar também você que está acompanhando essa entrevista com o candidato do PCB, Roberto Numeriano, ao governo do estado de Pernambuco, a participar da nossa enquete. Tem duas formas de participar. Você pode participar pelo telefone ou pela internet. No telefone, você disca para o número 3207-0121, opção 4, escolhe o seu candidato a senador, né, e o seu candidato ao governo do estado de Pernambuco. Não adianta tentar votar duas vezes, porque você não vai conseguir, só pode votar uma vez, né? Então, é uma dos pré-requisitos. Não é uma pesquisa eleitoral, daquelas que a gente registra no TRE. Não, é uma enquete, né, que está lá os números para todo mundo ver, e que ela pode ser auditada instantaneamente, né, por você mesmo que está votando. E também através do nosso computador, né, do nosso portal na internet, www.tvnova.tv.br. Você acessa e tem lá a caixinha, né, para você votar nos candidatos ao Senado e ao governo do estado de Pernambuco. No próximo dia 30, nós vamos divulgar aqui no finalzinho da última entrevista o resultado da nossa enquete. Vamos voltar com os jornalistas. Vamos voltar com o jornalista. Primeira pergunta do Danilo Bezerra. Aliás, do Daniel Souza. Vamos lá, Daniel. Candidato, caso o senhor seja eleito governador do estado e a candidata Dilma Rousseff, do PT, seja eleita presidente da República, qual será a sua relação no sentido de trazer recursos e parcerias para o nosso estado? Daniel, a gente aprende como professor, como jornalista, também como político, a dialogar, não é? Nenhum gestor público de uma instância elementar como o município, passando pelo estado, governador e também, claro, o ministro de estado, enfim, ele pode imaginar querer governar sozinho, né? A gente tem diferenças, e diferença de conteúdo, em termos de planejar, em termos de pensar habitação, transporte, saneamento, segurança, etc. Mas isso não impede que haja diálogo, uma abertura para diálogo. E isso, de parte a parte, vai existir sempre para quem é político, né? A palavra política vem de governo da cidade, da polis, né? O bem governar da cidade. Então, como o nome já está dizendo, do ponto de vista conceitual, eu tenho que dialogar, procurar recursos, e acredito que qualquer gestor em nível de presidência da República, seja Serra, seja o meu presidente Ivan Pinheiro, número 21, seja uma Dilma, enfim, não é? Ele vai ter que ter sensibilidade, sobretudo para atender aquelas demandas dos estados mais pobres. Por exemplo, o meu partido, Daniel, defende que o lucro com a exploração do pré-sal, que vai ser gigantesco, seja aplicado de modo prioritário nos estados mais pobres da União, ou seja, os estados do Norte e Nordeste. Essa é a nossa plataforma em nível nacional, defendida pelo nosso candidato à presidência da República, Ivan Pinheiro. Mais uma pergunta, pergunta agora da Marcela Alves. Candidato, o trânsito nas grandes cidades tem sido cada vez mais caótico. Eduardo Campos e seu governo investiram em terminais integrais para facilitar a vida do trabalhador, dos estudantes, daquelas pessoas que dependem, a população em geral que depende do transporte público. Em sua proposta de governo, o senhor fala em criar uma empresa para baratear o preço das passagens. Como o senhor pretende levar adiante essa proposta? Um detalhe que a gente deve levar em conta aqui. Em primeiro lugar, Pernambuco, e especialmente a região metropolitana do Recife, não tem transporte de massa que valha o nome. Se você observar com cuidado, o transporte de massa chamado metrô, não é? Ele é péssimo. Agora que instalaram o ar-condicionado, imagina o desconforto que era andar e eu andei muito de metrô quando era estudante. Detalhe curioso, você tem que levar em conta que, sendo o Recife uma cidade de 3,5 milhões de pessoas, isto é, congregando aí todos os municípios da região metropolitana do Recife, tem que ter uma política de transporte de massa que contemple o estudante, né, e o trabalhador, prioritariamente, com o preço de passagem barateada. Aliás, para o trabalhador desempregado e para o estudante, a gente defende a gratuidade ou o passe livre do transporte desse estudante, né, que seja carente, concretamente carente, e o trabalhador desempregado. Em relação ao transporte de massa, a extensão do metrô para todos os municípios da região metropolitana, e em relação ao norte da cidade, notadamente a área ali do Morro da Conceição, Casa Amarela, aquele trecho todo,
tem que ter o chamado veículo leve sobre trilhos, o VLT. Não temos política de transporte de massa. Os gestores são omissos, são irresponsáveis. As pessoas ficam sendo humilhadas, disputando vaga numa cadeira de ônibus, até esmurrando mesmo para conseguir uma vaga. São humilhadas, efetivamente. Em relação ao interior, o que é que a gente pretende para transporte de massa? Transporte do povo trabalhador, sobretudo. Temos aí a construção da chamada Transnordestina. A Transnordestina vai cortar Pernambuco, né, do litoral ao sertão. Ora, a Transnordestina, que vai custar bilhões, está sendo tocada já, ela não pode servir apenas para transporte de gesso, né, lá do sertão do Araripe, da área da Gipsita. Ela não pode servir apenas para transportar fruta lá de Petrolina. Ela tem que ter vagões confortáveis para transportar também pessoas, né, que estão indo para o interior ou voltando do interior, como havia até os anos 80, o chamado trem, que fazia uma linha até Serra Talhada ali. Eu até cheguei a andar de trem, e foi uma viagem maravilhosa. Quer dizer, transporte de massa deve existir, deve ser planejado, e é nessa perspectiva que a gente quer também criar uma empresa de transporte urbano de massa que possa também baratear os custos de passagem. Mônica Mel, sua pergunta, Mônica Mel. Em relação, retomando um pouco a respeito da Copa de 2014, esse empreendimento em São Lourenço da Mata vai gerar investimentos na infraestrutura, na saúde, na segurança. E o senhor fala que o estádio vai servir como elefante branco depois. Mas será que vale a pena realmente esses investimentos por conta do desenvolvimento da cidade? Vai ser benéfico para a cidade isso? Eu queria salientar uma coisa que é necessária. A gente não é contra nenhum projeto que possa dar emprego, né? Mas a gente é contra não priorizar o que é essencial. A construção de um estádio de futebol, né, um novo grande campo de futebol aqui, quando comparada com a necessidade de construir casa popular, eu pergunto isso na campanha, nos mercados públicos, se fosse dado à senhora ou o senhor escolher a construção de um estádio de futebol ou a construção de casas populares, ninguém me respondeu que gostaria de um estádio de futebol. Mas então, não vai gerar emprego? Não, repare, o estádio de futebol é criado, gera emprego e depois o quê? O emprego acaba. Fica lá talvez 10 funcionários cuidando do estádio. A questão não é criar um estádio ou não criar o estádio. A questão é dar prioridade àquilo que vai ser fundamental. Reparem bem, o que são 300 mil casas populares dentro de conjuntos habitacionais? Você vai ter a área comercial. Dentro desses conjuntos, você vai ter saneamento, você vai ter área de lazer, você vai ter escola, você vai ter biblioteca. Isto é, imagine as lojas que serão criadas no entorno ou dentro desses conjuntos habitacionais. Lojas que são o quê? Pequenas empresas. É muito mais importante, então, construir conjuntos habitacionais que são uma espécie de microcidades no entorno do Recife, do que construir um estádio de futebol. Isso é lógico. Isso salta à vista. Então, eu acho que o estádio pode ser necessário ou poderia ser necessário num segundo momento. Ele não é prioridade, não seria prioridade do meu governo. Aliás, me perguntam, mas o que fazer então se isso já foi decidido? Que tal reformar o Arruda? Por que não reformar o Arruda, que é um estádio que me parece que só serve para jogo de futebol fora de Copa do Mundo, da seleção, inclusive, recentemente tivemos um. Não serve mais não? Serve, só é reformar. Não vão reformar o Maracanã? E por que não o Arruda? Bom, nós vamos agora fazer um novo intervalo e daqui a pouco a gente volta com a entrevista com o candidato do PCB e as perguntas dos representantes das organizações não governamentais. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta. Sai daí não.